Olá, bora mergulhar em três palavras que são a base da fé há milênios: profecia, inspiração e iluminação. A gente vai traçar a jornada da revelação divina, desde uma voz que soava no deserto até se tornar o coração pulsante de uma comunidade. Profecia, inspiração, iluminação. Parece tudo a mesma coisa, né? Mas na verdade são estágios bem diferentes de uma longa história. Entender o que separa uma da outra é a chave para a gente destravar como a revelação divina foi se desdobrando ao longo dos séculos. Então, o nosso roteiro aqui é o seguinte. Primeiro, a gente vai ver a revelação como um encontro direto. Depois, como isso se transforma num texto. Aí o clímax, quando a palavra vira uma pessoa. Em seguida, a gente entende o papel do Espírito e, para fechar, como tudo isso deságua na vida em comunidade. Ok, antes de começar essa viagem no tempo, vamos só alinhar os conceitos. Pensa nesses três termos como os protagonistas da nossa história. Profecia é Deus falando. Inspiração é quando essa fala é registrada com autoridade. E iluminação é a nossa capacidade de sacar o que foi registrado. Simples, né? Agora a parte legal é ver como o papel de cada um deles mudou radicalmente com o tempo. Nossa primeira parada é lá no comecinho de tudo. Numa época em que a revelação era basicamente uma experiência ao vivo, uma coisa falada. Era quase uma conversa entre Deus e a humanidade. E olha, a gente não está falando de pouco tempo, não. É um período que cobre quase 1000 anos. A gente sai daquela experiência superpessoal dos patriarcas, como Abraão, e vai até o grande divisor de águas, Moisés recebendo a lei. Essa é a era fundamental, o alicerce onde todo o resto foi construído. Nessa fase inicial, profecia não era sobre escrever um livro, era um diálogo mesmo. Deus falava diretamente, e o Nabi, o profeta, era simplesmente o canal. A inspiração estava no próprio ato da fala divina, e a iluminação, o entendimento, dependia totalmente da sua conexão pessoal com Deus. Quanto mais próximo, mais claro ficava. E então, com Moisés, acontece uma virada de chave gigantesca. A palavra que era falada começa a ser escrita. Pensa no impacto disso. A revelação que antes era algo etéreo, pessoal, agora ganha uma forma física, um registro objetivo nas tábuas de pedra. E é aqui que nasce uma ideia fundamental, que os gregos chamaram de theopneutos, que significa literalmente soprado por Deus. Esse conceito é a base para a doutrina da inspiração. Ele estabelece que o texto escrito não é uma opinião qualquer, ele tem uma origem divina, objetiva. A revelação agora tem um registro com autoridade. Beleza, vamos avançar um pouco no tempo. A gente entra agora na era dos profetas. Aqui, a palavra escrita já tem um peso enorme, mas surge uma promessa nova, a de um entendimento que viria de dentro para fora. Essa frase, assim diz o Senhor, que a gente vê tantas vezes com profetas como Isaías e Jeremias, não é só um jeito de começar a falar, não. É uma baita declaração de autoridade. O profeta está dizendo, olha, isso aqui não sou eu que estou inventando, eu sou só o mensageiro. Nesse período, a profecia muda de cara. Ela vira uma ferramenta de confronto ético, mas também de esperança. A palavra inspirada se solidifica, se torna a escritura. E a iluminação? Pela primeira vez, ela é projetada para o futuro. Vira uma promessa de que um dia a lei não estaria mais na pedra, mas escrita direto no coração das pessoas. Agora a gente chega no ponto de virada de toda essa história. É a transição mais radical, o clímax narrativo de tudo que a gente viu até aqui. Essa frase do Evangelho de João muda completamente o jogo. O verbo, a palavra, o logos, que era falado, depois escrito, agora se torna uma pessoa de carne e osso, Jesus Cristo. A revelação, de repente, ganha um rosto. E o ponto crucial é que em Cristo, aqueles nossos três conceitos convergem. A profecia do passado se cumpre nele. A inspiração não é mais um texto, ela está encarnada nele. Ele é a palavra. E a iluminação deixa de ser uma promessa distante e vira uma realidade presente, iniciada por ele mesmo. A partir desse clímax, a gente entra na fase final da nossa jornada histórica, a Era Apostólica. É aqui que esses conceitos todos são consolidados e aplicados na vida da comunidade, através da ação do Espírito Santo. O evento de Pentecostes é o catalisador. É ele que pega a palavra, que foi falada, escrita e encarnada, e a torna finalmente acessível, compreensível para a comunidade. O Espírito se torna, a partir daí,
o grande agente da iluminação. É na vida da igreja primitiva que as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixam. As funções da profecia, da inspiração e da iluminação que a gente viu evoluindo, agora assumem seus papéis finais e bem definidos. Olha só como tudo se arranja. A profecia continua, mas agora como um dom para edificar a comunidade. A inspiração é selada nos escritos dos apóstolos, que formam o cânon. E a iluminação vira a obra contínua do Espírito, capacitando cada pessoa a entender essa palavra inspirada. Bom, agora que a gente passou por todas as fases, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro completo. Vamos sintetizar essa jornada incrível que a gente acabou de percorrer. Essa tabela aqui resume tudo de uma forma brilhante. Repara na progressão. No Antigo Testamento, a profecia revela, a inspiração registra e a iluminação é uma promessa. Em Cristo, tudo é cumprido, encarnado e iniciado. E, finalmente, na Igreja, a profecia edifica, a inspiração é preservada e a iluminação é aplicada. É uma trajetória clara e coesa do início ao fim. Se a gente quisesse resumir tudo em 4 passos, seria isto. A revelação começa como uma voz, é fixada em um texto, se personifica em uma pessoa e, finalmente, é vivida em uma comunidade. Voz, texto, pessoa, comunidade. Uma estrutura simples para uma história muito profunda. E aqui, um resumo quase poético de tudo. A profecia prepara o caminho. A inspiração fixa a mensagem para que ela não se perca. E a iluminação dá vida a essa mensagem no coração e na mente das pessoas. E isso tudo nos traz até hoje. A revelação passou da voz para o texto, do texto para a pessoa e da pessoa para a comunidade. A grande questão que fica é, sabendo que a inspiração foi selada e a revelação encarnada, qual se torna o papel da iluminação hoje? A jornada não terminou, ela só mudou de palco. Agora, ela continua acontecendo na mente e no coração de cada um.